Bom dia, patriota. Hoje, 4 de dezembro de 2022, passa um pouquinho das 10 da manhã. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, patriotas. Vamos falar sobre essa movimentação toda que está acontecendo nas fronteiras e em pontos estratégicos. O Exército se colocando espalhado pelo Brasil todo. Veja bem, em qualquer circunstância contrária, em outros tempos, quando estamos vivendo momentos normais, jamais imaginaria o Exército fazer o que está fazendo sem uma autorização do STF. Veja que ele está invadindo, o STF está caladinho. Por quê? Porque quem tem aqui, ele tem medo. E eles sabem que estão por um triz para ser preso, porque todos eles cometeram um crime de lesa pátria. Fizeram um conluio, né? Todo mundo sabe. Aqueles dos 11, pelo menos 9 lá, tem que ser julgado num devido processo legal, mas não pela justiça comum, tem que ser pela justiça militar. Tamanho é a quantidade de crimes que fizeram e o que ocorre com o Alexandre de Moraes, quando ele faz aquilo, todos eles votam a favor da excrescência daquela. Certo? Como diz aquele desembargador, Sebastião Coelho, né? Que diz que tem que pedir a prisão do Alexandre de Moraes, certo? Pediram para ele se retratar, ele não se retratou, certo? Veja bem, alguma coisa vai acontecer. O Exército está espalhado pelo Brasil inteiro. Eu já estava desacostumado, já estava triste, pensei que não ia ter movimentação, não. Fiquei lá alguns dias em Brasília, estou voltando para lá agora essa semana, certo? Tem que fazer números. Aqui em Santa Helena parece que poucas pessoas foram, né? Cidades circunvizinhas nossas lá tem barraca, que dão um cafezinho, dão um centro de apoio, pessoas que a gente conhece. Temos muitos fazendeiros, gente aqui, ó, que produz muito e que serão os seres prejudicados de primeira, né? Que depois, quando esse pessoal que tem riqueza fica pobre, então a classe média piora, passa a ser pobre, e o pobre passa a ser miserável. Essa é a condição. Mas vamos falar sobre o voto, sabe? Desde 2018 que eu não assisto televisão dessas, canal aberto, porque não dá, o pessoal só aumenta o tempo inteiro, quer dizer, os estabelecimentos. Eles se juntaram todo, né, por conta de interesses econômicos e não querem cidadão do naipe do Bolsonaro, porque não pode ser o Bolsonaro, é pessoas que pensam e que agem dessa forma, com patriotismo e com trabalho gera riqueza, entendeu? Distribui melhor para as pessoas. Mas vamos colocar na questão do voto, porque isso nem o bobo, nem o pessoal, os carrascos da esquerda querem. Porque se aconteceu o que aconteceu e os votos ficarem do jeito que está, a direita também nunca mais sai do poder. Porque vão fazer ganhar quem eles querem, como tem acontecido agora. Vocês acham que o Lorenzoni perdeu lá no Sul? Não perdeu, não. Você acha que lá na Bahia o Antônio Carlos Magalhães não ganhou? Certo? Não, porque eles fazem com que ganhe quem eles querem. No contexto geral, não tem como mexer em tudo, né? Mas algumas pedras, algumas peças fundamentais, eles deixam de fazer aquele candidato e faz outro. Mas vamos voltar na questão do voto. O voto tem que ter o escrutínio, tem que ter... aquela pessoa com menor intelecto tem que saber como é que faz a contagem do voto. Quando eu votei lá a primeira vez, acho que em 78 ou 76, eu me lembro do meu primeiro voto que eu votei para senador foi para o Tancredo Neves. Então já tem mais de 40 anos, né? Caminhando por 50 anos. Naquele tempo a gente fazia as contagens no Praia Clube, no TC, era nos pátios das escolas. Eram 3 dias de festa, vamos dizer assim, para a contagem do voto. O que adianta você fazer um voto, a contagem desse voto, em horas, e ficar 30 dias discutindo se está certo ou não? Por que não faz da moda tradicional, igual no Japão, igual na Alemanha? Quer dizer, os grandes países, os países mais ricos do mundo, fazem a contagem do escrutínio, contando, para as pessoas saberem como é que vota. Zé Maria, pelo amor de Deus, é uma das poucas televisões, é a única que eu tenho assistido, é a Jovem Pan. O Zé Maria fala, tem voto em celular. Tenha paciência, Zé Maria. Às vezes eu tenho admiração porque vejo as suas colocações políticas muito boas, mas tem hora que você caminha muito pelo lado da esquerda. Quer dizer, para ajudar essa turma, pelo amor de Deus. Sabe? Inclusive o Paulo Figueiredo tem saído, às vezes, do sério contigo, porque eu não sei se você está querendo também segurar um pouco, porque se essa turma do lado de esquerda ganhar, muitos desses jornalistas aí vai ser perseguido. Então, você quer ser uma voz de direita, mas dentro do estabelecimento, né, Zé Maria? Pelo amor de Deus.
Voto em celular, o voto tem que ser na caneta Big, naquele saco de lona, para a gente colocar o nosso voto, para aquele ribeirinho ou aquele agricultor que pouco sabe ler, saber como é que está fazendo, ele pode ir nos estados onde está fazendo o escrutínio da contagem do voto e ver. Isso aqui que é fundamental. Outra coisa, muitos vão responder agora pelo Tribunal Superior Militar. Ali é crime de lesa pátria, e crime de lesa pátria não tem progressão de pena, é 20 anos no mínimo, dá até a condenação de morte, mas eu acho que nós não devemos ter condenação de morte, sabe? Porque, aliás, nós nunca ninguém foi executado, certo? Agora, tipo o seguinte, um Lula, esse pessoal dos 11 dos STF, tirando 2, todos cometeram um crime de lesa pátria. É Paulinho da Força Sindical, que pegou 12 anos de cadeia também, está aí, gozando para ser ministro, cotando para ser ministro. É o Lula que foi condenado por essa gama de juízes e chegar um faquinho da vida e fazer aquilo. Isso é crime de lesa pátria, é trazer os bandidos, fazer a contagem do voto igual vocês fazem. Agora eu estou com a esperança, porque é o seguinte, vamos ser uns 30 anos, vai ser ruim? Vai. Mas entre ter vocês de esquerda dominando o mundo com essa ordem mundial, certo? Que se você pegar as reuniões, as gravações que falam da ordem mundial, que querem reduzir a população para 1 bilhão ou 2 bilhões, certo? Eu não sei qual é a contagem, mas passa de 7 bilhões. A gente vê os grandes congressistas, presidentes da república, gente dessa nata aí, que eles têm muito, quer dizer, quer matar o pobre. Isso é só entrar nas redes sociais que vocês vão ver a nova ordem mundial. E essa turma aí, que quer o Lula e a sua cambada. Outra, os irmãos Marinhos, dono da Rede Globo, faz conluio com todo esse pessoal, precisam de ser criminalizados pelo crime de lesa pátria. Os João Irineu Marinho, o Paulo de Roberto Marinho, João José e Roberto, acho que Pedro, são o 4 donos da Rede Globo. Essas pessoas precisam dizer, né, Lula? Né, Lula? Junto com você, criminalizar e passar por devido processo no Tribunal Superior Militar. Porque vocês são criminosos mesmo. Você é dono da CNN. Já está começando a mudar seus pensamentos. Tira essa cambada daí, bota gente que seja pelo menos imparcial. UOL, Folha de São Paulo, quer dizer, tantas misturas que estão tendo aí, certo? Eu estou partindo, vou me ajuntar aqueles índios lá, vou me ajuntar aquele povo, entendeu? Ou ficar a pátria vida, viu? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, certo? Alguém tem que dar o sangue disso aqui, e vai acontecer. A gente não sabe quem que é, porque um já morreu. Aquele rapaz lá de Mato Grosso, que foi multado pelo Alexandre de Moraes em 100 mil reais, que não suportou o baque e suicidou, o sangue desse inocente corre na veia do Rodrigo Pacheco, que comete crime de lesa pátria, omisso, ele comete crime de lesa pátria. Quantos senadores estão querendo colocar a tempo o Alexandre de Moraes para impeachment? E ele impediu. Ele tinha que fazer isso, vai responder também, viu, Rodrigo Pacheco? Você vai ser preso também, viu? Você vai ser preso. Esse e tantos outros por aí, Rui Costa, quer dizer, Consórcio Nordeste, rouba 51 milhões de reais, nem investigação foram feitas. Esse Renan Pacheco, Renan, agora eu vou te contar, já, o Renan Calheiros, seu filho, essa turma toda, pessoal, Flávio Dino, um comunista, certo? Só gente que dá de like não presta, certo? Vamos pegar esse pessoal, vamos julgá-los tudo por crime de lesa pátria. Forças Armadas, tome esse governo, mas não vamos fazer igual os outros, não. Vamos fazer o escrutínio certo, porque se vocês entrar também e querer copiar essas urnas para sempre votar só o que vocês querem, não pode. A alternância de poder tem que existir. Mas esses bandidos que estão aí, que já está comprovadamente julgado e condenado, depois lá em cima soltou, porque são apadrinhados, esse apadrinhamento tem que cortar, tem que valer o que foi acontecido lá nas primeiras instâncias, aonde prova o crime. Porque a outra parte é uma inconsistência, não foi julgado no lugar certo, quer dizer, não quer dizer que o cara já foi condenado. Tudo que fizeram aí foi crime de lesa pátria. Então, vejam bem,
Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. As coisas estão acontecendo, eu já estava desanimado. Mas com o exército indo para as fronteiras, com o exército cobrindo os morros, essa coisa toda, algum grito vai dar. Vai ser o nosso novo grito do Ipiranga. Paz e bem.